Vocês veem fórmulas assim, mas são verdadeiras catedrais barrocas, complicação. Com números naturais, picos, depois seria bacana, para você dar uma aula de matemática lá para os teus pupilos, lá no ensino médio, justificar séries, né? Séries na natureza. As séries que o pessoal propunha, né, eram, mas assim, cara, a mente humana é capaz de muita coisa. São coisas muito lindas. Mas, cara, tudo assim, no suar, sem teoria. Porque faltava sabe aquele elo perdido? O elo perdido era justamente o espírito. Em 1905, tudo isso acaba. Essa bolsa de valores, de fórmulas, tem fim. Né? Em 1925, Uhlenbeck e Goldsmith descobrem isso. Esses dois holandeses aqui descobrem que tem um barato que ninguém conseguia pegar. Que é o Bohr, lá, já tinha suas desconfianças, né? O neto do Bohr, meu colega de pós-doc, a gente fez pós-doc junto, e ele levou vários escritos do avô dele, quando a gente faz esse podcast, era estudante do podcast, né? Ele levou vários escritos do avô dele, né? Claro, obviamente, reprodução, né? Bom, sem contar as cartas de fofoca, né? Do pessoal que escrevia para o Bohr, malhando o Dirac. Dirac era o Judas, né? E aí o Uhlenbeck, olha do Dirac, e aí mandou tudo para o Bohr, né? A Bohr acabou gostando do Dirac. E o Uhlenbeck e o Goldsmith descobriram uma coisa que o Dirac, o Bohr sabia que estava por trás. Ele falou, eu tenho um modelo, um bom modelo, mas eu preciso de uma teoria. Tem algo no elétron que eu não consegui testar, que a mecânica quântica, que estava no origina da pré-mecânica quântica, ainda não deu uma visão do que seja. E aí quando o Uhlenbeck e Goldsmith descobrem que o elétron tem uma grandeza a mais, além da massa e da carga do spin, isso resolveu a questão. Isso faz com que em 1926 Dirac escreva sua tese de doutorado, chamada Quantum Mechanics. Então Dirac foi quem, pela primeira vez, formulou a mecânica quântica como uma teoria física, né? Então Dirac, quando o conceito de spin apareceu, ele entendeu tudo, juntou e formulou a mecânica quântica como a chamada teoria das transformações. Ele criou uma teoria matemática para descrever a mecânica quântica. E aí foi o primeiro momento em que o elétron começou a ser devidamente descrito. O elétron tem um spin, que esse spin interfere no processo eletromagnético. Esse spin é fundamental para explicar as raias espectrais, as degenerescências, né, que o átomo de hidrogênio tem e que são quebradas mediante a aplicação de um campo magnético externo, de um campo elétrico externo, de efeitos de órbita, todos os efeitos de correção. Então isso aqui foi um passo importante. E daqui para frente nós vamos ver que Dirac é a pessoa que abriu o caminho para a nossa compreensão da eletromagnetismo. Tem alguém aqui de Goiás, da UFG? Não, essa camiseta é de lá. Teve uma semana da física lá, o pessoal me deu uma camisa de Einstein. Eu falei, cara, vocês não conhecem Dirac? Aí eu bolei uma camiseta, eles fizeram, mandaram para mim no ano passado, ficou bonitinha, né? Eu botei aqui a equação do Dirac, um acoplamento, inclusive com bóson de Higgs, né? Que já tinha sido descoberto. Então eu falei, vamos botar a equação do Dirac com um fóton, com bóson de Higgs, e dizer que Fiat Lux, Fiat matéria, né? Fiat matéria e antimatéria. Então o Dirac fez essa equação aqui, né? Que foi fundamental para a compreensão do fenômeno eletromagnético. As medidas de precisão começaram a vir a partir dessa equação. Então, em 1927, Dirac compreende que, para se compreender o eletromagnetismo, já que a vida, né, já que a matéria era quântica, a matéria quântica, e a radiação. Bom, em 1924 tinha sido visto experimentalmente que o fóton é uma partícula, né? O experimento de Compton, vou até colocar aqui, eu acho que isso merece ressalva, merece assim, destaque, né? Porque foi um passo também grande dentro do eletromagnetismo. Em 1924, Compton, com o espalhamento Compton, ele mostra finalmente que existe uma nova partícula na natureza, que é o fóton. Então, até então, nós tínhamos quatro partículas: o elétron, de
foi em 1897, o próton foi descoberto em 1919, vou voltar aqui se quiser, descoberta do próton, que foi fundamental também para o eletromagnetismo. Rutherford descobre o próton em 1919, viu? Então, que o núcleo atômico não é só positivamente carregado, mas ele é positivamente carregado porque existem partículas carregadas, isoladas dentro. E ele previu que devesse ter nêutrons também, mas o nêutron não tinha sido descoberto. Bom, então a gente tem o próton, porque o próton faz um papel fundamental. Com o Dirac começa a perceber, nas entrelinhas, que deve haver antimatéria. Mas isso aí era um segredinho que ele guardava para si próprio, segundo ele nos contava. Porque ele só foi defender o doutorado dele. Ele começou, na verdade, ele defendeu o doutorado, ele nasceu em 1902. Naquela época se doutorava rápido, né? Na Inglaterra hoje, né? 25 anos o cara faz o PhD na Inglaterra, né? 24 anos, ele se doutorou e, como ele falou, interessante, ele só foi conhecer as equações de Maxwell em 1923. Foi uma das últimas coisas que ele aprendeu, foi a equação de Maxwell. Ele tinha ouvido falar. Mas em 3 anos ele mudou o mundo. Então, é que não é tão importante assim saber o Jackson, né? Naquela época nem existia. Ele dirá que tinha ouvido falar nas equações, mas tinha ouvido falar. Depois ele entendeu muito rapidamente. Bom, eu não estou colocando vocês no mau caminho, estou só dizendo que certas coisas a gente tem que tomar com as devidas medidas, né? Com certo cuidado. Então, Compton, 1924, é importante, porque aqui eu tenho o próton, então temos o elétron, temos o próton e temos o fóton. Então, ó, o círculo eletromagnético está montado. Carga negativa, carga positiva e carga zero, que é o fóton. Está começando a esquentar. 1925 aparece o espinho. Então isso aqui também é um dado importante para o eletromagnetismo. Porque agora a gente começa a se perguntar, o magnetismo da matéria está vindo daí, né? Dessa combinação de eletromagnetismo com mecânica quântica. Eletromagnetismo com mecânica quântica está me dando o magnetismo. Está me dando o magnetismo para ele. Então eu tenho, o elétron começa a apresentar uma propriedade nova que não é nem eletromagnética só, nem quântica só, é a mistura das duas. Essas duas coisas conferem ao elétron uma nova característica que vai ser decisiva para a compreensão do aprimoramento das equações de física. Bom, 1927, bom, o fóton é uma partícula. O elétron é uma partícula e é quantizado. O fóton é uma partícula, mas ele faz parte de um quanto, de uma radiação. Então, Dirac era muito natural nessa época, eu pensar, bom, então essa radiação deve ser quantizada. O Dirac faz a quantização pela primeira vez do campo eletromagnético. Dirac, em 1927, ele faz a primeira teoria quântica de campo. A gente pode colocar aqui que foi o ano zero da quantum field. Na verdade, o paper de Dirac é um paper que ele fala onde emission and absorption of radiation. Então, sobre a emissão e a absorção da radiação. Desse paper de 1927, ele fala o campo eletromagnético na matéria elementar, ele não é o campo eletromagnético de Maxwell. O campo eletromagnético de Maxwell é um campo clássico. Calcula o campo, divergência de E igual a tira o campo é um vetor apontando na direção R chatel, né? Um exercício que a gente vai tirar o campo do fio, toma espira, aí cada um faz o que quer. Mas no fundo é um campo clássico, é uma função vetorial clássica. Tirar opa, não. A matéria não está vendo o campo elétrico. O campo elétrico não é isso. O campo elétrico é um operador abstrato, mas que tem uma representação física. Aí começa já um pouco a física diraciana. Física interessante. Dirac foi praticamente o predecessor dessa nova forma de fazer física. Vamos trabalhar com estruturas abstratas. Quem não conhece os meninos aqui, a gente iniciação científica, paper do Dirac de 39. Né? Então, o paper fundamental, qualquer físico, ou qualquer filósofo, ou qualquer matemático, ou qualquer biólogo, ou químico, ou cientista social. Tem que ver, é o paper de 39 de Dirac. Que é o paper, 8 páginas, a única equação que tem é o número de páginas. Página 0, página 1, não tem equação. Qualquer sociólogo pode ver. Mas é um paper sociológico, realmente, estou brincando, é um paper sociológico.
Chama-se On the Relation Between Physics and Mathematics, sobre a relação entre a física e a matemática. Então, Dirac nos dá ali uma lição de como a matemática é o mais legítimo dos instrumentos de observação da natureza. Se você não tem um aparelho, ou se você não tem dotes experimentais, você pode ser um ótimo físico experimental, fazendo experimentos matemáticos, para conhecer a natureza. Essa é a lição dele. Quem falou isso foi Dirac. Quando Dirac fala, a gente ouve. Foi Dirac que falou. Vale a pena pensar. E aí a gente vê que a trajetória dele foi pautada em cima disso, e aí a gente vê quantas coisas ele entendeu, nos fez entender, e quantas dúvidas ele nos lançou a partir dessa sua postura frente à física e frente à natureza. Então a gente sempre falou, deixa a matemática levar o teu processo, até onde você puder, sem medo, sem culpa. Aí o cara ficou, mas estou falando física ou matemática? Ah, matemática. Estou falando matemática, mas eu vou chegar na física. Essa é a visão do Dirac. Então, esse trabalho é muito interessante porque, a partir daí, ele começa a construir uma visão de natureza que vem da matemática, mas que ela é impulsionada pela física. A questão que ele coloca é uma questão de física. O que foi a vida de Dirac? Desde que ele nasceu para a ciência em 1923, até ele morrer em 1984. 61 anos Dirac se dedicou à física. Ele só quis saber uma coisa. Por que a carga do elétron é igual à carga do próton e módulo? Daí, Dirac deu até prêmio Nobel. Mas a pergunta que ele se colocou, na época dele, por que se eu meço a carga do elétron, eu ganho 1,6 vezes 10 a menos 19? Se eu meço a carga do próton, eu ganho mais, né? Mais a menos. Com a diferença de 10 a menos 23. A diferença, a precisão da medida é de 23 casas decimais. 23 casas decimais, o que é? Um centésimo de bilionésimo de trilionésimo. Precisão. Então, a natureza não está fazendo jogo. Isso tem que ser compreendido. Isso é a coisa mais importante para a gente compreender a origem da matéria. Com isso, essa observação, ele entrou em 27 fazendo essa questionamento. E em 28, ele escreve a equação de Dirac. Em 28, ele publica 2 papers. Muitas. E aqui também já. Parte aí 13 e 12. Então ele constrói 2 papers em que ele diz, mas o elétron, ele pode ser relativístico, pode ter velocidade muito grande, mas ele é quântico também. Se eu começar a observar o elétron em comprimentos de onda que sejam da faixa de 10 a menos 20, 10 a menos 12, 10 a menos 13 metros, se eu começo a entrar na região do infravermelho, eu já começo a ver a natureza quântica do elétron. Então ele falou, vamos fazer uma equação única, vamos unificar a mecânica quântica com o eletromagnetismo numa equação com a carga elétrica. Então a ideia de Dirac já era uma ideia unificadora. O elétron tem eletromagnetismo, equação de Maxwell. O elétron tem propriedades quânticas, equação de Schrödinger. Ele falou, por que isso não é uma coisa só? E se o elétron for quântico e relativístico, por que o elétron só pode ser quântico ou só relativístico? Por que ele não pode ser os dois? Se ele for os dois, como muda a minha visão de natureza? E aí ele escreve esses 2 papers de 21. Então ele quantiza aqui o elétron, mas quantiza o elétron dentro do cenário relativístico. Até então, o elétron tinha sido quantizado por Pauli dentro do cenário galileano, a equação de Schrödinger. É igual a P2 sobre energia cinética, P2 sobre 2M. Dirac fala, não, a energia do elétron não é P2 sobre 2M. A raiz quadrada de P2C2 não é P2C4. Isso muda completamente. Ele introduz uma nova matemática para tratar o término. Ele introduz espelores de 4 componentes. Ele introduz álgebra de Clifford. Isso que o Dirac sempre também falou. Busque novas matemáticas, porque a natureza ela não vai resistir só ao charme da análise da geometria. A natureza não pode ser só geometria, análise aritmética e álgebra. Tem mais alguma coisa.
Então, busque outras matemáticas. Topologia, geometria algébrica, busque novas formas de matemática. Porque cada vez que a natureza fica mais complexa, a análise, vem lá de Newton. A análise já deu muita coisa. Eu sabia que a análise não podia ser a resposta para os problemas da física daquele mundo. Como hoje a gente sabe hoje, a análise é uma parte de um todo, mas hoje em dia ninguém faz teoria de cordas sem mexer com topologia, geometria algébrica, teoria de números. Não tem todo um arsenal matemático que a física precisou adquirir para continuar sendo física. Não é para virar matemática, como dizem as más línguas, não. Para continuar sendo boa física. Então, Dirac faz esse trabalho aí, introduz as álgebras de Clifford e ganha um resultado glorioso. Ele mostra que, na teoria dele, o momento de dipolo eletromagnético do elétron não é colocado à mão. Pauli pegou a equação de Schrödinger e falou: o elétron tem magnetismo. Por quê? Não sei. Como colocar? Chuto. Ele falou, a interação do elétron, chuto baseado em massa, um momento magnético, um campo magnético, essa interação. Ele botou isso na equação de Schrödinger. Dirac falou: cara, você é muito pobre. Aí começou a raiva. E Pauli coloca aqui esse fator, diz: por decreto presidencial, esse fator vale 2. Dirac era comunista pra cacete. Decreto de ditador, assim, isso, né? Então, Dirac falou: tem física. Esse cara, que isso? Então, falou: vamos. De repente, esse G igual a 2 é porque o elétron é relativista, o cara não está querendo admitir isso. Então, ele foi escrever uma equação relativista para o elétron, introduziu uma nova matemática, a álgebra de Clifford, e escreveu essa equação, né? Que está na... Tem alguém da sala de Dirac aqui? Quem passava no corredor do lado da minha sala, tem a sala dos estudantes, a gente baseou a sala de Dirac. Então, quem passar lá em frente à sala de Dirac, está lá o símbolo da equação de Dirac livre. É essa equação aqui, sem o campo eletromagnético, sem o campo de Higgs. Então, Dirac escreveu essa equação. Essa equação tem coisa para dizer. E aí, a porrada comeu sangue. Porque Pauli falou: esse cara é louco. Porque a equação dele tem solução de energia negativa. O Dirac falou: na minha equação, eu tenho solução que é a seguinte: o elétron passeia com energia cinética negativa. O meio de mv2 é menor do que zero. E eu vou dar uma interpretação. Pauli escreveu pro Bohr. Heisenberg escreveu pro Bohr. Falou: olha, estou largando esse campo da física, estou fora, porque com esse cara no meio, eu estou me sujando. Então, o magnetismo é bom, porque aí o Heisenberg foi fazer magnetismo e gerou tantas coisas boas. O magnetismo de Heisenberg, o modelo de Hubbard, e daí a física só ganhou com esse cisma, né? Mas Pauli ficou muito conhecido. Pauli então escreveu para o Bohr, dizendo: nós estamos diante do capítulo mais triste da história da física, que é a equação de Dirac. Vocês veem como é que as coisas acontecem. É quando o cara está mudando o mundo, né? Está mudando a maneira de ver a natureza. Então, aquele conservadorismo, né? Olha, mas Dirac falou: bom, se a matemática... Dirac tinha esse ponto de vista muito simples. A melhor maneira de descrever a natureza é a matemática. Alguém consegue descrever a natureza só com literatura? Alguém consegue descrever a natureza só com teoria marxista, teoria da história? Não estou desqualificando, não, eu acho fundamental isso. Mas parece que a natureza, intrinsecamente, ela gosta da matemática. Então, não é nem física. A natureza se dá bem com a matemática. A melhor maneira que todo mundo encontrou até hoje de descrever a natureza é pela matemática. Até os sociólogos estão descobrindo isso agora. Sociologia quantitativa é bastante matemática. Então, a matemática é uma maneira de você descrever a natureza. Então, se a matemática está te dizendo alguma coisa, será que eu vou simplesmente virar as costas porque eu sou conservador? Será que a natureza não está dizendo através da matemática alguma coisa? Vamos admitir essa postura humilde, como o Dirac falou. Se tem solução de energia negativa, e até hoje o meio de mv2 sempre foi positivo, será que matemática tem que ser interpretada? O papel da física não é calcular e botar o resultado num boxezinho. Agora que começa a física a interpretar. O que isso quer dizer? Aí Dirac tirou do bolso, da cabeça, uma inteligente ideia. Ele falou: pô, ele sabia a simetria, ele falou: vou mexer na minha equação. Eu vou operar com a minha equação. E operando com a equação dele, ele falou assim: descobriu uma coisa muito interessante. Que a solução que eu tenho de energia negativa para o elétron
ela pode ser mapeada numa outra solução da mesma equação. Eu passo de uma solução para outra fazendo uma transformação matemática. E essa transformação matemática me leva para uma outra solução, que me dá uma partícula de carga positiva e energia positiva. Então, se eu tenho um elétron com carga negativa e energia negativa, ele tem na solução dele dois tipos de elétron. Elétron com energia negativa, positiva e elétron com energia negativa. Elétron com energia positiva somos nós, correndo pelas nossas veias, né? Elétron com energia positiva. Então, nós temos elétron com energia negativa, que Paulo tanto odeia. Mas eu vou fazer uma transformação matemática. Minha equação tem coisa dentro dela. Ele faz uma transformação matemática, descobre uma simetria e fala, a solução de elétron com carga de energia negativa, ela pode ser mapeada numa outra solução da mesma equação. A equação tem um espectro amplo de soluções. E essa solução vai corresponder a uma partícula com a carga oposta à do elétron, mas com energia positiva. Então ele fala, então na natureza devem existir antielétrons com energia positiva. Ele faz a previsão da antimatéria baseado exclusivamente em matemática, uma transformação matemática. Não havia nenhum indício, nenhum boato, nenhum rumor de antimatéria. Pelo contrário, o que se firmou é que ele era louco. Ele acreditava na antimatéria. Mas por quê? Ele acreditava na matemática. E que a matemática era não uma linguagem. Muito pouco para a matemática ser uma linguagem. A matemática é um instrumento de observação da natureza, legítimo, como qualquer alegação, como qualquer espectrômetro, como qualquer telescópio. O telescópio de Dirac era matemática. E ele com isso descobriu a antimatéria. Fez essa previsão. Só que na época ele falava, mas a antimatéria não tem. Mas ele tinha o próton. Então ele falou, será que o elétron, a antimatéria do elétron é o próton? Carga positiva, e ele existe, caminha por energia cinética positiva. Mas ele ficou, como ele é um cara da simetria, ele ficou muito abalado, porque a massa do próton é 2000 vezes maior do que a massa do elétron. Então, que simetria é essa, né? Simetria entre um elefante e uma formiga, né? Você sabe que o mundo é tão simétrico, esse ponto, uma formiga e um elefante, para mim, são a mesma coisa, aí Paulo teria razão. Então ele falou, não, será que é o próton mesmo? Não, por que a natureza é só o que a gente vê? Por que a natureza também não é fruto da nossa imaginação? Por que a natureza não é também a realidade que eu crio, minha física, minha matemática, e depois, essa realidade criada, a natureza pode vir a revelar. Então ele manteve o ponto de fé e falou, tem posse. Vamos lá. Com tudo que digo, Paulo, com toda a sanção que eu vou sofrer social, mas o Bob foi bonzinho. O Bob chamou ele a Copenhague, hospedou ele na casa dele, e aí explorava ele de noite fazer um seminário. Depois de jantar, tem que falar, veio conhecer a Amsterdã, então tem que mostrar o que tu sabe. Vai lá fazer seminário. E ele conquistou a confiança do Bob. Bob, ele sabe o que tem que ser. Tem coisa. Agora é uma muito simples. Estou pelo menos pelos relatos do sofrimento dele. Uma pessoa muito aberta, né? Era uma pessoa de humanidade, né? Era uma pessoa humanística, ele não era só um físico, ele era um cientista social, um cientista humano, um cientista da natureza, ele era tudo. E ele, claro, também tinha o Darwin, o neto do vovô Darwin, que era professor em Cambridge, o Charles Darwin, neto, ele também acreditou no Dirac e mandou uma carta de apoio para o Bohr. E aí o Bohr ouviu a teoria do Dirac, gostou. E aí Dirac ficou mais confiante. Mas ele sabia que ele não ia mudar se o Bohr também não gostasse. Conhecendo o professor Dirac, ele era muito perigoso. Ele falava, ele sabia o que estava falando. Em 1930, ele escreve um paper fantástico. Que aí ele fala, já que eu estou entendendo o elétron, vou tentar entender o próton. Por quê? Porque o próton, se eu estou entendendo o elétron dessa forma, eu quero entender o próton, porque será que é o próton a antimatéria do elétron? Ou o próton pode me dizer alguma coisa? Será que ele é composto de alguma antimatéria do elétron que dá essa massa grande para ele? Então ele escreve esse artigo aqui que se chama The Próton. 1930, que ele publica na Nature. Esse é um outro trabalho que vale a pena todo mundo ler, porque sabe aquele trabalho de cozinha, que é quase uma autoconfissão. Ele fala
É um trabalho que tem 3 páginas e 2 equações. Uma equação é E igual a raiz quadrada de P2, C2 mais M2, C4. E a outra equação é H igual a IM cortado de DT. Só isso. Com isso, ele faz todo um tratado do que poderia ser um próton. Qual é a relação do próton com o elétron? Qual é a relação do próton com a antimatéria? Então, ele descreve esse trabalho aqui grandioso. Vale a pena. Faz parte do, assim, faz parte da patrimônio cultural da humanidade, né, da física. Ler esse trabalho. Porque, afinal de contas, o próton é tudo, né? O dia que o próton decair, acabou o universo. Né? Daqui a 10 a 32 anos, vai o universo. O decaimento do próton já está escrito, provisto. O próton vai decair de mais zero mais pósitron, e aí o universo vai acabar. Então, todo mundo tem que saber sobre o próton, até quem faz educação física. 1930. Se vocês têm algum amigo que faz educação física, dê de presente esse paper. Ó, cara, o futuro do universo, cara, pouco próton. E aí, escreve esse paper, começa a compreender o que deveria ser a antimatéria e chega à conclusão. Se você ler a última página, o último parágrafo do paper, vale a pena. Porque é bom a gente ler as coisas quando elas estão acontecendo. Né? Porque aí você vê como é que o cara pensava naquela época e como é que o cara deu o salto. Essas coisas a gente aprende, né? Ou não aprende como eu. E com um cara não entendi porra nenhuma. Mas a gente pelo menos sabe repetir o que ele fez. E vocês, de repente, podem fazer o que eu não fiz, né? Sabendo dele. Ele faz uma coisa muito interessante. Ele, timidamente, no estilo mais diraquiano possível, ele lança a suspeita de que existe a antimatéria, mas ela não é própria. Mas ele não abre o jogo também. É bacana vocês verem essa sutileza no inglês. Ele dirá que o cara de ele escreve cada frase dele uma linha, ele escreve frase longa, assim, tudo dele é muito anglo-saxão, naquele sentido mais assim, conciso possível. Né? E ele lança a dúvida de que realmente existe a antimatéria e que não é o próprio. O perigo era esse, não ser o próprio. Porque se fosse o próton, tudo bem, ele aplacava as iras. Mas se não é o próton, cara, é o que ele tem que dizer. Então, em 30, ele deixa isso expresso. Aí, em 31, realmente, ele faz o trabalho, que é o trabalho da vida dele. Aqui, esse trabalho é um trabalho que selou, né, todo o nosso conhecimento daquilo que é a física de hoje. Eu diria que o modelo padrão, ele começa com esse paper. Paper de 31, que é o que a gente chama vulgarmente de 3 em 1. O que ele faz nesse paper aqui de 31? E o paper tem uma data excepcional, 1º de janeiro de 31. Estava trabalhando, mandou esse paper para a revista, mandou para os Proceedings of the Royal Society of Londres. O que o Dirac queria entender nesse paper? Tem uma lógica desse paper. Lendo o paper não fica tão claro, mas sabendo o seguinte, ele entendeu o elétron aqui. Ele se sentiu mais próximo do próton aqui, apesar de não ter entendido completamente. Então ele falou, agora eu quero entender o seguinte, o próton é muito massivo. Então, olha, isso em 31, os quartos só foram descobertos em 68, portanto 37 anos. Vocês vão ver as antecipações de Dirac. Eu fiz uma coleção de todas as antecipações, inclusive matemáticas do Dirac. Tem antecipações de matemáticas de 35, 36, que só foram redescobertas na teoria de cálculos. As antecipações matemáticas deles são fantásticas. Coisas que os matemáticos podem estudar 35, 40 anos depois. E ele coloca de uma maneira simples, assim, meio uma passando, que me veio isso na cabeça por causa disso, sem nenhuma pretensão. Então, por que ele estava interessado? Ele falou o seguinte, se o próton tem a ver com o elétron, o próton tem uma massa 2.000 vezes. E ele já sabia, massa na relatividade restrita é energia, é igual a mc2. Se tem massa, essa massa do próton pode ser fruto de uma energia de um estado excitado. Então ele pensou, pode ser que o próton seja uma espécie de um antielétron, mas de um estado excitado que dá essa massa toda para ele, não é a massa do estado, não é a energia do estado fundamental. Então ele fala, vamos tentar entender, agora o próton está muito pesado. Se ele está num estado excitado, ele deve ter alguma estrutura interna. Então ele falou, bom, se o próton tem uma estrutura interna e o próton deve ter uma simetria com o elétron deve ter uma estrutura. Então a ideia do Dirac nesse paper foi, vamos tentar entender se o elétron é elementar ou não. Olha só, em 31 eles estavam questionando se o elétron é uma partícula elementar. Hoje ainda é.
74 anos se passaram e o elétron, ninguém provou que o elétron não é elementar. Mas eles já questionaram se era. Então, vamos tentar entender a elementaridade da... Então, o primeiro ponto desse paper é ele entender a elementaridade da carga fundamental. Segundo ponto. Tentar entender por que a carga do próton é menos a carga do elétron. Apesar de o próton estar no núcleo atômico, o próton tem interação forte, o elétron não tem. O próton, embora constitui o núcleo atômico, o elétron não. O próton é 2.000 vezes mais massivo. O próton tem carga oposta, mas no próton a carga é a menos no sinal, né? E depois, então eu queria ver a elementaridade, que ele queria tentar entender basicamente o sinal da carga e queria entender a relação desses objetos, se a carga é realmente elementar. No fundo, isso aqui é a quantização da carga e depois eu queria entender qual é a relação disso com a estrutura, as singularidades do campo eletromagnético. Então, de volta, está de volta aqui o eletromagnetismo. Qual é a relação disso com a estrutura de singularidade que o eletromagnetismo pode ter? E aí, com essas três buscas, com esses três pontos de motivação, ele mostra que a consequência disso tudo é a existência da antimatéria. Ele fala, realmente, a antimatéria é um elétron com carga positiva, massa igual a massa dela. Então, é quando ele propõe a existência do próton. Então, realmente, o próton está fora, não pode ser o próton, é o próton. Então, ele faz essa previsão importantíssima, às custas, de entender, inclusive o problema matemático que ele coloca é entender a singularidade do campo eletromagnético. Ele detecta que a singularidade não é só o campo de Vergy em cima da carga, quando é igual a zero. Ele entende que você pode ter singularidades que são fictícias, como é o caso. E é aí que ele prevê não só a existência da antimatéria, ele prevê a existência do pósitron, prevê a existência do antipróton e prevê a existência dos monopolos magnéticos. Então, ele tem três resultados nesse paper. Ele prevê pósitron, antipróton e monopolos magnéticos. E aí, os monopolos magnéticos são realmente uma estrutura de singularidade completamente diferente da singularidade do campo elétrico. É aquilo que chama string de Dirac. E é daí que sai a quantização da carga. E com isso, finalmente, ele mostra por que a carga do próton tem que ser uma carga elétrica. Ele satisfaz essa busca, esse desafio que ele via na natureza, ele entende, então, o que a gente chama hoje de quantização da carga. Por que todas as cargas na natureza são múltiplos, inteiros ou não, de uma carga elementar? A carga do quark U é 2/3 de E. A carga do quark D é menos 1/3 de E. Então, os quarks têm carga fracionária, mas múltiplo da carga do elétron. E as demais partículas têm cargas inteiras, múltiplas da carga do elétron. Carga zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a carga zero também é múltipla, múltiplo com um parâmetro de multiplicidade zero. Então, ele chega à quantização da carga. E aí, é o caminho. Estamos entendendo o que é a matéria. E para isso, o grande elemento, o elemento-chave, é o campo eletromagnético. Ele faz uma descoberta. Bom, e aí, cara, ficou nisso. Ele mandou o paper. Esse paper aqui é do dia 29 de maio de 31. O paper de 1º de janeiro de 31. 1º de janeiro de 32, perdão. Tem o paper dele, esse paper dele de 1º de 29 de maio de 31. Eles mandam esse paper foi logo aceito, mas aí a comunidade ficou completamente preocupada. O que aconteceu? 29 de maio de 31. 29 de maio de 32. 29 de junho de 32. 29 de julho. Anderson
fazendo experimentos com raios cósmicos, toma um susto. Ele olha para as placas de indução e ele vê o limite elétrico. Ah, não. Se o cara era louco, eu sou louco ao quadrado. Eu estou vendo. E aí, cara, ó, se fechou o mês. Final de agosto, pelo bem da ciência, ele falou: o mundo tem que saber isso, não tem nada. Mas eu tenho que dizer o que eu vi. E aí ele publica o resultado. Eu achei aquilo que Dirac disse. Quem mais ficou assustado com isso? Dirac. Eu não queria que aquilo acontecesse tão cedo, eu não estava preparado. Eu levei 3 anos para poder dizer publicamente. Ele falou, eu levei 3 anos, só consegui falar que o próton existia em 35. Eu não tinha coragem, ele falou, era muito forte para ele. Ele falou, eu não sabia que também a matemática pudesse ser tão forte, uma nova maneira de fazer física que espantava até a ele. Ele falou, tudo bem, eu faço, mas dizer que isso possa ser propagado e que é realmente assim que a física vai caminhar, espantou ele. Então ele ficou muito assustado, tanto é que o Anderson escreveu para ele não deu muita bola. Ele falou, não, tem errado, repete a experiência. E o cara repetiu, todo mundo começou a fazer a experiência, a ver a raiva que deu certo. E aí, cara, em 33, né, o mundo já sabia que o cósmos existia, Dirac não estava com dúvida. Isso acontece, né, cara? E aí, depois ele acaba assimilando. Mas por que isso foi importante? Isso foi importante porque mostrou que, primeiro, as estruturas matemáticas ligadas, até então a interação mais conhecida era a interação eletromagnética. Nós estamos falando de 31. Em 31, você tinha um indício, né, da interação forte, porque sabe, os prótons estão dentro do núcleo atômico, se repelem eletromagneticamente, porque estão muito próximos, né, uma faixa de 10 a menos 15 metros de distância, uma densidade na faixa de 10 a 9 toneladas por centímetro cúbico, portanto, uma alta densidade de matéria positiva, altamente repulsiva, e o próton, e o próton e o nêutron não perde a sua estabilidade. Então deve ter uma força nova aí, que é o que o pessoal já estava chamando de força nuclear forte. Mas não se tinha ainda o nêutron. O nêutron também foi descoberto em 32, né? Chadwick. Anderson descobriu o nêutron em 32 e o Chadwick descobriu o nêutron, o positron e o Chadwick o nêutron. E aí ficou mais clara a existência de 2 interações. Forte no interior do núcleo atômico, confinada no interior do núcleo atômico, 10 a menos 15 metros de alcance, e a interação eletromagnética não. A interação de longo alcance passa do núcleo do próprio para as raios, né? O átomo já tem interação eletromagnética, a molécula também pelas forças de Van der Waals, então a interação eletromagnética tem longo alcance e a interação nuclear é confinada ao interior do núcleo atômico, mas isso mostra que o campo eletromagnético parece nos dar as maiores indicações daquilo que é o próton, que além de ser um objeto importante para o eletromagnetismo, é fundamental para o núcleo atômico. Então você começa a ver que, através do eletromagnetismo, eu começo a entender a carga do próton. E isso, então, é fundamental também para a interação forte. Daí já começa. Então, sabe que essas 2 interações não estão ligadas? Se o próton ele faz a mediação de 2 interações, está ligado à forte, está ligado à fraca. E eu entendo o próton pela interação nuclear, pela interação eletromagnética, isso pode ser indicação de que essas coisas são uma só. Mas isso era 31, 32, 33, Enrico Fermi lança um grande desafio também, que é a existência, que tomou porrada por conta disso, também. A ideia do Fermi era essa. Todo mundo já sabia do decaimento beta do nêutron, o nêutron decai, emitindo um próton, um elétron. Naquela época, alguma coisa aqui que não sabia o que era alguma dark matter. Ninguém sabia o que era, mas não conserva energia e momento. Então se começou a cogitar, caíram as leis da física. Energia e momento não são conservados nesse processo. Deve ter alguma física completamente nova. Ou adota-se outro visão. Não é física, não. A física, energia e momento sempre se conserva. É partícula nova. Porque o Dirac previu o positron, ele apareceu. E aí Pauli, que era a diferença, né?
E ele começou a perceber, não, se existiu o bóson, de repente existe uma partícula ali, deixa eu também prever uma partícula, porque só ele, né? E aí ele lançou a ideia do neutrino. Ele lançou a ideia de uma partícula aqui que o Enrico Fermi chamou de neutrino, né? Neutrone em italiano, neutrino, pequenininho, neutrino, né? E daí Enrico Fermi fala, não, mas isso aí é física nova. Isso aí não é interação forte. O nêutron decai num próton, emite um elétron e alguma coisa, que é uma partícula praticamente de massa zero. E tem que ter essa partícula, porque esse espectro de emissão. Porque se não houvesse essa partícula, vocês imaginam, eu tenho um problema, um nêutron está no referencial de repouso. Se ele decai e eu meço o momento do próton, o momento do elétron só pode ser o menos o momento do próton, por conservação de momento. No entanto, esse elétron, ele sai com um espectro contínuo de momento, ele sai com vários momentos diferentes. Então, isso significa que, se o momento dele não é igual ao momento do próton, tem aquele momento, mas o momento do elétron pode variar muito. E é diferente de menos o momento do próton. Então, a ideia é ter alguma partícula que está carregando a outra porção de momento para o momento se conservar. Zero do nêutron é igual ao momento do próton, mais o momento do elétron, mais o momento dessa matéria escura. E aí, Enrico Fermi falou, essa interação envolve o nêutron, envolve o próton, envolve o cérebro, já tinha sido descoberto, envolve o próton, envolve o elétron. Então, essa interação pode ter a ver com a interação eletromagnética. Mas aí, o que o Enrico Fermi percebeu, pelos resultados experimentais que já se tinha desse decaimento, é que com a física que Dirac tinha desenvolvido aqui em 1927, que Enrico Fermi também, em 1930, Enrico Fermi fez um trabalho muito importante dentro da eletrodinâmica quântica, que Dirac havia já construído em 1927. Enrico Fermi e Majorana fizeram trabalhos e mostraram, não dá para ser eletromagnético esse processo. E aí, Enrico Fermi propõe uma nova interação. Ele fala, construindo, existe na natureza o terceiro campo, o quarto campo de força. A lei da gravitacional, da forte e da eletromagnética. E a força nuclear. Ele escreve um trabalho muito bacana sobre isso. Acho que ele chama... o título do trabalho em inglês On the Weak Interaction, On the Weak Decay of the Neuron. Aí ele mandou esse trabalho, fez um trabalho em inglês bonitinho e mandou para a Nature. A Nature recusou o paper e falou, o paper é fora da realidade. E aí ele traduziu o paper para o italiano, que é a língua dele, e publicou numa revista italiana. Isso em 1933. Daí, mas ele convicto de que tinha uma nova física, tinha uma interação fraca aqui, e Dirac também gostou da ideia, e Dirac percebeu, não, mas essa física, ela deve estar ligada ao eletromagnetismo. É uma física nova, mas ela deve estar ligada ao eletromagnetismo. E aí Dirac, em 1933, quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele escreveu as Nobel Lectures dele, foram publicadas em 1933, vocês podem ter acesso, ele chama Uma Teoria para Elétrons e Fósseis. Também no estilo Dirac, sem nenhuma equação. Então ele faz um tratado lá de algumas 8 páginas, um tratado mesmo de palavras, né? Escrevendo como ele via essas coisas, e ele também já lança ali os primeiros indícios de que a interação eletromagnética é parte de uma interação mais ampla, que é a interação eletrofrágil. Nós sabemos hoje. Aí, claro, ele passou essa ideia. O Salam, quando foi trabalhar com ele já no início da década de 50, ele já vinha com essas questões. A gente vai, hoje eu vou até praticamente 50 minutos nessa discussão, para poder colocar onde é que o eletromagnetismo começa a se convergir com as demais interações. Então, 8 minutos. Eu vou acabar 10 para os 4. E se vocês quiserem fazer uma perguntinha, para depois liberar a sala e vocês também chegarem onde vocês têm que estar. Então, em 33, quer dizer, basicamente Dirac em 33 escreve esse trabalho, né? Aqui 33.
Theory of Electrons and Positors foi a dupla lecture. Vai pegar o prêmio Nobel esse ano com Schrödinger. Porque 32 não puderam dar o prêmio Nobel, aí em 33 acumularam o prêmio Nobel de 32, que eu acho que foi Schrödinger, e 33 ele com Heisenberg, mas aí foi uma festinha só. Eles fizeram a entrega dos dois prêmios. E aí o Dirac fez essas aulas aí muito lindas, essa aula muito linda, chamada Teoria de Elétrons e Positors, que é quando então ele configura uma teoria eletromagnética e possivelmente ligada à interação fraca com a presença então dessa nova partícula de carga positiva, que é a antimatéria. Muito bem. 35. Baseado um pouco na ideia da existência do fóton como mediador da interação entre elétrons e pósitrons no eletromagnetismo, na eletrodinâmica, e aí o Cal, no Japão, lança a ideia de que os prótons e os nêutrons, no interior do núcleo atômico, eles têm uma interação de ligação devido à troca de... Porque o fóton tem spin 1. Então, pelos princípios de quem sabe um pouquinho de teoria quântica do campo, quando uma partícula tem spin 1 e ela faz a mediação de uma interação, toda interação mediada por uma partícula de spin 1 pode ser atrativa ou repulsiva. É o caso do eletromagnetismo. Mas quando a interação é eminentemente atrativa, que é o caso da interação forte, a interação forte tem que ser atrativa, porque os prótons têm que atrair o próton. Quer dizer, o próton repele o próton eletromagneticamente. Mas do ponto de vista da interação nuclear, próton atrai próton, nêutron atrai nêutron e próton atrai nêutron. Então eu tenho essa força de ligação entre prótons e nêutrons. Isso só é possível se a partícula trocada tiver spin zero. Uma partícula de spin 1, ela sempre vai gerar uma interação que pode ser atrativa ou repulsiva. Uma partícula de spin 0, ela gera uma interação atrativa, e uma partícula de spin 2 também, é o caso do grávido. Por isso que a interação gravitacional é atrativa, porque quem faz a mediação é o grávido, que tem spin 2, segundo a teoria de Einstein, e uma partícula de spin 2, ela sempre promove a atração. Então, o Yukawa prevê a existência de 3 novas partículas, que são o méson Pi+, o méson Pi0 e o méson Pi-, 3 partículas escalares. Até então, ninguém conhecia partícula escalar na natureza. Só havia. Até então, no 35, o que se conhecia em 35? Elétron, próton, fóton, pósitron, nêutron, 5 partículas. E, bom, previsto o antipróton, mas o pósitron já tinha sido encontrado. E aí, o Cal prevê 3 partículas escalares. Também foi uma novidade que levantou muitas discussões. Aqui, a comunidade sofreu uma divisão. Pauli Weishaupt na Alemanha e Majorana e Enrico Fermi em Roma. Então, Enrico Fermi fez uma teoria incompleta para explicar o eletromagnetismo de partículas com spin zero. Agora estou diante de partículas com spin zero carregadas. Será que as equações de Maxwell são as mesmas? Será que a física é a mesma que a do elétron? A partícula escalar. Ninguém diz que tem que ser a mesma. Então, Majorana fez uma teoria que já tinha isso na cabeça, mais ou menos em 1930. Majorana também foi um grande antecipador. E quando Pauli e Weishaupt fazem esse trabalho em 1934, na Alemanha, esse trabalho, na verdade, já tinha sido feito, está nos cadernos de Majorana, que foram descobertos agora recentemente, coisa de 10 anos atrás, descobriram os cadernos de Majorana, duas categorias de cadernos. Os cadernos de eletrodinâmica, onde ele fez várias coisas, e um outro caderno que ele trabalhou interações fracas. E aí o pessoal foi ver, ele já tinha antecipado muitas coisas também, 29, 30, né? Isso aí agora está exposto à Museu de Pisa. Então, Majorana tinha feito também uma teoria para descrever o eletromagnetismo de objetos carregados, mas que não fossem elétrons, que tivessem spin zero. Quem seria essa nova teoria eletromagnética? Então, essas partículas aqui eram partículas ainda previstas, não tinham sido descobertas, mas aí dentro já desse pensamento diraquiano, a física descrita pela matemática, e a matemática consolidada em cima do conceito de simetria, me leva a previsão. As previsões são essas. E aí, se isso vai aparecer, eu vou dar tempo ao tempo. De fato, os mesons Pi. Em 36,
foram detectadas duas novas partículas de carga positiva e negativa. No primeiro momento pensou-se que fossem os mesmos mais e menos. Mas aí viu-se que não, essas partículas eram partículas fermiônicas. Então o que aconteceu em 1936 foi a descoberta do muon. Apareceu uma classe nova de elétrons, um mais e um menos, que é o muon negativo e o muon positivo, que são partículas da mesma categoria que o elétron, só que com uma massa cerca de 200 vezes maior. Que é o que eu estava falando com vocês. Agora, coisa de alguns anos atrás, 2015, 2008, 2009, se pôde produzir em laboratório lá, um muônio, próton, e o estado ligado com o muon, e aí mediu-se o raio do próton, mediu-se o novo raio do próton, através. Mas o muon é uma partícula que já era conhecida, e essa partícula hoje é o maior laboratório eletromagnético do mundo. Provavelmente até o próximo acelerador, depois do LHC, vai ser construído como um acelerador de bulbos, porque o que a gente sabe hoje é que a física nova, se eu quiser descobrir nova física, além do modelo padrão, supersimetria de dimensões extra, gravitação, efeito de gravitação, talvez a física do muon é quem vai buscar isso. Se a gente não conseguir tudo isso no LHC, provavelmente a física do muon, nas casas decimais de precisão, é que a gente vai começar a extrair unificação, a nova física. Então esse objeto é muito importante hoje em dia. O eletromagnetismo. O eletromagnetismo em muon é fundamental. Então, em 36 aparece, não é os mesons, não são os mesons que é bom, logo depois vem a guerra, né? Então, em 38, fecha-se a década de 30, né? Com uma conferência muito interessante, em Varsóvia, que é uma conferência para o progresso do conhecimento. Uma ONG lá reuniu todas as cabeças pensantes dessa área, né? Então botou lá todo mundo para Heisenberg, Pauli, Dirac, Henrique Fermi, foi a patota toda que estava pensando nessas questões. Vamos botar tudo junto, todo mundo junto, para apresentar tudo o que se sabe hoje sobre as interações fundamentais e as partículas elementares. Então nós estamos em 38, então nós conhecemos o elétron, o próton, o fóton, o pósitron, o nêutron. O muon mais, o muon menos, prevê-se os 3 mesons que entraram e a previsão do neutrino. Então nós tínhamos 11 partículas previstas meson que, previstas os neutrinos. E aí, Oscar Klein apresenta um paper chamado Teoria de Tudo, que é uma das epígrafes que a gente usa para a teoria de cordas hoje, né? A Theory of Everything. Então, em 1938, Oscar Klein, esse trabalho também só foi redescoberto em 64, porque com a guerra, os procedimentos desse encontro, desse workshop meio a portas fechadas, eles foram escritos, os anais foram publicados. Mas aí, quando estourou a guerra, justamente a Polônia foi invadida logo em 39, pelos alemães, eles pegaram, empacotaram tudo isso e mandaram para Paris. Mas aí ficou no porão de um centro cultural que tinha lá em Paris, e isso foi perdido até 1964. Então, em 1964, foram descobertos esses procedimentos desse workshop de Varsóvia, de 38. Entre tantas coisas interessantes, tem esse trabalho aqui do Oscar Klein, que é o trabalho que unifica todas, é o primeiro trabalho de unificação. A Theory of Everything. Já também, claro, e assim, inspirado vamos dizer assim, pelo desafio que Einstein tinha lançado de unificação de gravitação com o campo eletromagnético e os trabalhos com a luta de Klein, o próprio Klein, né? Então Klein organiza tudo isso nesse trabalho e ele faz uma teoria em 5 dimensões. Então ele mostra que talvez para a gente entender o eletromagnetismo corretamente, a gente tem que ir para 5 dimensões. Uma dimensão temporal, 4 dimensões espaciais. A física em dimensões mais altas se tornou importante a partir daí. Mas na década de 70 e 80 se caminhou para dimensões muito mais altas, 10 dimensões e 11 dimensões. Agora, mais recentemente, coisa de 15 anos atrás, com a conjectura de Malpassino, a ADS-CFT,
se viu que provavelmente, realmente, a nossa física tem que ser vista em 5 dimensões. O que nós temos hoje, né, o nosso mundo deve ser uma holografia desse mundo de 5 dimensões. Nós vivemos numa sombra, nós somos a sombra de um universo 5-dimensional. Nesse universo 5-dimensional, todas as interações estão unificadas, mas na sombra, que é onde nós vivemos, o modelo padrão é como se o universo fosse essa sala completa, né? O volume dessa sala. Mas a nossa física